Fala, torcida alviverde! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bastidores do Verdão, o canal que traz tudo o que está acontecendo no nosso Palmeiras. E preparem-se porque hoje temos informações que vão mexer com a cabeça de todo palmeirense. Estamos falando de movimentações financeiras que envolvem nosso clube, jogadores que vestiram nossa camisa e negociações milionárias que estão acontecendo neste exato momento. O que vou revelar aqui vai mostrar como o Palmeiras continua sendo protagonista mesmo em transações que aparentemente não envolvem o clube diretamente. Fiquem até o final, porque os números são absolutamente impressionantes. Vamos começar falando de um nome que muitos palmeirenses já conhecem bem: Luiz Guilherme. Aquele garoto da base que saiu do clube em 2024 rumo ao futebol europeu. Pois bem, o atacante de apenas 19 anos acaba de ser anunciado oficialmente pelo Sporting de Portugal nesta segunda-feira. Ele estava no West Ham, da Inglaterra, mas as coisas não deram certo por lá como todos esperavam. E aqui vem o detalhe que muita gente não sabe. O Palmeiras vai receber dinheiro dessa negociação, mesmo sem participar diretamente dela. Isso mesmo que você ouviu. A transferência foi fechada em valores que chamam atenção no mercado europeu. Segundo a imprensa portuguesa, o Sporting desembolsou 14 milhões de euros fixos para tirar Luiz Guilherme do West Ham. Além desse montante inicial, existe ainda uma previsão de mais 3 milhões de euros em bônus, caso o jogador atinja determinadas metas estabelecidas no contrato. Estamos falando de uma operação robusta que movimenta cifras significativas no futebol internacional. Mas como o Palmeiras entra nessa história toda? Através do mecanismo de solidariedade da FIFA, aquele recurso criado justamente para compensar os clubes formadores de atletas. Esse sistema funciona da seguinte maneira: quando há uma transferência internacional, uma porcentagem do valor fixo é distribuída entre os clubes que participaram da formação do jogador entre os 12 e os 23 anos de idade. No total, 5% da negociação é dividida proporcionalmente. No caso específico de Luiz Guilherme, o Palmeiras tem direito a receber 2,5% do montante total da operação. Isso porque foi no clube alviverde que o atacante se desenvolveu dos 12 aos 18 anos, período fundamental para sua formação como atleta profissional. Fazendo as contas com base nos 14 milhões de euros fixos, o valor que entra nos cofres palmeirenses é de aproximadamente 350 mil euros. Na cotação atual do câmbio, estamos falando de cerca de 2,2 milhões de reais. Pode não parecer uma fortuna quando comparamos com outras negociações, mas é dinheiro entrando sem que o clube tenha precisado negociar ou abrir mão de nada neste momento. É o reconhecimento pelo trabalho de formação realizado nas categorias de base do Palmeiras. Aliás, o West Ham também vai receber sua parte. 1% do valor, referente ao período em que Luiz Guilherme tinha 19 anos e estava sob contrato com os ingleses. Tem outro detalhe interessante nessa história toda. Quando o Palmeiras vendeu Luiz Guilherme para o West Ham, em 2024, foi negociada uma cláusula adicional no contrato. O acordo estabelecia que o clube alviverde teria direito a 20% do lucro em uma eventual venda futura do jogador. Parecia um negócio inteligente na época, uma forma de o Palmeiras continuar lucrando caso o atleta valorizasse na Europa. Porém, essa cláusula não será ativada agora. O motivo é simples: não houve lucro para o West Ham nesta transação. Os ingleses pagaram 23 milhões de euros fixos quando compraram Luiz Guilherme, além de terem previsto mais 7 milhões de euros em bônus. Agora venderam por 14 milhões de euros fixos, mais 3 milhões em bônus. Ou seja, o clube inglês está tendo prejuízo nessa operação. Como não existe lucro, a cláusula de 20% simplesmente não entra em vigor. Essa cláusula também deixa de existir para qualquer transferência futura que o Sporting venha a fazer com Luiz Guilherme. O acordo era exclusivo entre Palmeiras e West Ham e não se transfere para o novo clube. Mas o Sporting, por sua vez, poderá sim receber percentuais se vender o jogador no futuro,
já que Luiz Guilherme ainda tem apenas 19 anos. O direito do clube português será proporcional ao tempo que o atleta permanecer por lá. Vale lembrar que Luiz Guilherme não conseguiu se firmar no futebol inglês. Ele disputou apenas 18 partidas com a camisa do West Ham, sendo que em 16 dessas oportunidades entrou como reserva. O atacante não marcou nenhum gol durante todo esse período, o que certamente pesou na decisão do clube de aceitar a proposta do Sporting. O contrato dele ia até junho de 2029, mas a falta de espaço no time titular acelerou a mudança. Agora ele terá uma nova chance de mostrar seu futebol em Portugal, enquanto o Palmeiras garante um retorno financeiro pela qualidade do trabalho feito na base. Mas a coisa não para por aí, torcedor palmeirense. Agora vamos falar de uma possível contratação que está deixando a torcida empolvorosa. Um nome que interessa muito ao Palmeiras e que pode ser o grande reforço para a próxima temporada. Estamos falando de John Arias, aquele meio-campista colombiano que brilhou muito pelo Fluminense e atualmente está no Wolverhampton, da Inglaterra. A situação dele na Europa está indefinida e o que estou prestes a revelar vai fazer você entender por que essa transferência pode realmente acontecer. John Arias tem contrato com o Wolverhampton até junho de 2029, mas ele está extremamente insatisfeito no clube inglês. O jogador de 28 anos não conseguiu se adaptar ao futebol britânico e seu desempenho tem sido frustrante. Desde que chegou à Europa, o colombiano não marcou um único gol. Isso mesmo, nenhum gol. Para um jogador que era decisivo no Brasil, essa estatística é alarmante e mostra que as coisas realmente não estão funcionando. Os britânicos, por sua vez, não vão fazer questão de segurar o atleta. Desde que chegue uma proposta financeiramente interessante, o Wolverhampton está disposto a liberar John Arias na próxima janela de transferências. E aqui no Brasil, dois gigantes aparecem como principais interessados: Palmeiras e Flamengo. Ambos os clubes já demonstraram interesse em trazer o colombiano de volta ao futebol brasileiro, onde ele teve uma passagem absolutamente brilhante pelo Fluminense. Segundo informações apuradas pelo jornalista Diego Firmino e também pelo canal Espírito de Porco, o Wolverhampton já definiu suas condições para negociar o jogador. E preparem-se porque o valor não é nada modesto. O clube inglês exige pelo menos 20 milhões de euros para liberar John Arias. Convertendo para a nossa moeda, estamos falando de aproximadamente 130 milhões de reais. É muita grana, não tem como negar. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo podem adquirir o jogador, mas precisam estar dispostos a pagar essa quantia estabelecida pelos ingleses. O problema é que esse valor é considerado bastante elevado para os padrões do futebol brasileiro, mesmo para clubes da magnitude do Palmeiras e do Flamengo. Não é todo dia que se desembolsa 130 milhões de reais em um único jogador por aqui. Por outro lado, é importante lembrar que ambas as equipes já realizaram investimentos dessa magnitude nos últimos anos. O Palmeiras trouxe jogadores por valores expressivos e sempre demonstrou capacidade financeira para brigar por grandes nomes quando necessário. A questão agora é saber se a diretoria alviverde considera que John Arias vale esse investimento e se consegue viabilizar a operação sem comprometer a saúde financeira do clube. O que torna essa possível contratação ainda mais interessante é o perfil do jogador. John Arias é um meio-campista ofensivo extremamente habilidoso, com ótima visão de jogo e capacidade de decidir partidas. No Fluminense, ele foi peça fundamental em conquistas importantes, incluindo a Libertadores. O colombiano tem experiência, qualidade técnica e já conhece muito bem o futebol brasileiro. Seria, sem dúvida, uma contratação de grande impacto para qualquer equipe que consiga trazê-lo. Existe ainda outra possibilidade no radar de John Arias. Ele pode permanecer na Europa, já que algumas equipes menores da Inglaterra demonstraram interesse no jogador. Além disso, o Galatasaray, da Turquia, também está monitorando a situação do colombiano. São opções que mantêm o futuro dele em aberto. Um detalhe curioso é que inicialmente John Arias considerava retornar ao Brasil como um retrocesso na carreira. Afinal, ele tinha acabado de conquistar seu espaço na Europa e voltaria,
seria admitir que as coisas não deram certo. Porém, com o passar dos meses e a dificuldade de se firmar no Wolverhampton, essa visão parece ter mudado. O jogador hoje não vê mais um retorno ao futebol brasileiro da mesma forma negativa que via antes. Isso abre uma janela real de oportunidade para o Palmeiras. Se o clube decidir fazer um esforço financeiro e apresentar uma proposta firme ao Wolverhampton, as chances de sucesso existem. Claro que a concorrência com o Flamengo torna tudo mais complicado, mas o Palmeiras tem argumentos fortes, um projeto vencedor, estrutura de ponta e a possibilidade de disputar títulos importantes em 2025. A torcida palmeirense está ansiosa por reforços de qualidade e John Arias se encaixaria perfeitamente no sistema de jogo que Abel Ferreira costuma utilizar. O colombiano tem características que complementariam muito bem o elenco alviverde, trazendo criatividade no meio-campo e uma opção a mais de gol vindo do setor de criação. Seria uma adição importantíssima para as ambições do clube na próxima temporada. Os próximos dias e semanas serão decisivos para entender se essa negociação realmente vai avançar. O mercado da bola é imprevisível e muita coisa pode acontecer até o fechamento da janela de transferências. O que sabemos até agora é que o Wolverhampton colocou seu preço, o Palmeiras tem interesse real e as conversas podem esquentar a qualquer momento. Então é isso, torcida alviverde. Ficamos por aqui com essas informações quentíssimas sobre o Palmeiras. Se você ainda não é inscrito no canal Bastidores do Verdão, aperte agora no botão de inscrição e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade sobre o nosso Palmeiras. E deixe aqui embaixo nos comentários sua opinião. Você acha que o Palmeiras deve investir os 130 milhões de reais para contratar John Arias? Vale a pena trazer o colombiano de volta ao Brasil? Queremos saber o que você pensa sobre esse assunto.